No seu cultivo de orquídeas, as raízes das suas orquídeas sempre devem ser assim, esbranquiçadas com a ponta verde. Mas às vezes, essas pontas verdes aqui, elas somem e fica com o aspecto de que queimou. Nesse vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas, eu vou te ensinar o que isso significa e como você resolve esse problema, porque o ideal é que seja assim. Então, fazendo o passo a passo que eu vou te falar nesse vídeo, eu te dou a garantia de que assim como as minhas orquídeas ficam assim, as suas também ficarão. Então, vem comigo para esse conteúdo. Amigos, é final de tarde aqui no meu orquidário e eu vou demonstrar para você aqui que está me acompanhando alguns exemplos de enraizamentos muito bons de orquídeas e responder a muitas pessoas que têm me perguntado em vários vídeos: Marcos, por que que as pontas das raízes queimam? A minha orquídea estava com a raiz tão bonita e daí queimou, o que que eu faço? Eu estou respondendo isso nesse vídeo aqui porque lá no meu Instagram, Marco Júnior Orquídeas, eu deixei uma caixinha de perguntas no qual eu respondo todo mundo sempre. E aí foi recorrente, umas 10 pessoas me perguntaram sobre isso e eu pensei, calma, isso tem que ser matéria de vídeo no canal para ficar bem explicativo, porque eu estou vendo que é dúvida de muitas pessoas. E tem gente que não pergunta, mas tem essa dúvida. E dúvida de um é resposta para todos. Essa daqui que eu comecei mostrando no vídeo é uma Cattleya clande. É um corte, uma divisão de uma planta minha, que eu amarrei aqui num pedaço de madeira braúna. Uma madeira muito boa para o cultivo de orquídeas. Aqui nessa minha estrutura no orquidário, eu tenho mais muitas outras orquídeas, todas plantadas em madeira. E aí, já de início do vídeo, eu te digo o seguinte: se você quer saber qual madeira é boa para você plantar e cultivar suas orquídeas, aqui no nosso canal Marco Júnior Orquídeas eu tenho a playlist Madeiras para Orquídeas. Tem 64 indicações de madeiras diferentes que você pode usar para plantar suas orquídeas. Então, aproveite os vídeos, porque serão de muita valia para você. Você não precisa se preocupar em ter a madeira que eu tenho, ou então saber como comprar. É tudo de muito fácil acesso, eu tenho certeza que isso tudo vai te ajudar. Se você é novo por aqui, está assistindo esse vídeo, já chega se inscrevendo, porque a sua amizade é muito importante para mim. Deixa o like no vídeo também e prepara seu comentário. A primeira coisa que uma orquídea precisa fazer quando você planta ela na madeira, ou num vaso plástico, num cachepô, vaso de barro, onde for, é se fixar. Ela vai grudar suas raízes para ela ficar bem fixada e só depois disso é que ela vai emitir uma nova brotação. Como está crescendo bem pequeno aqui onde eu estou apontando o meu dedo. Primeiro a planta abraça a madeira, assim como na natureza ela faz nos troncos e galhos das árvores. Ela enraiza bastante, depois ela começa a brotar para florescer. Esse exemplo aqui é para te mostrar o velame da orquídea, que é essa parte branca, e a coifa. Sempre que você vê uma raiz de orquídea, saiba que isso representa a boca dela. É por aqui que a orquídea come. Ela se hidrata, ela se nutre, tudo pela ponta da raiz, pela raiz completa. Quando a gente molha, por exemplo, isso tudo branco passa a ficar com aspecto esverdeado. E só assim, tendo essa visão por completa, que você para de jogar água na sua planta. Porque você vai ter a certeza de que mais do que molhar, você hidratou sua orquídea. Como eu falei, num cultivo ideal, tem que ficar assim a ponta da raiz. Quando deixa de estar assim, são por dois motivos. E eu preciso que você preste muita atenção, porque um não está interligado ao outro. Então você precisa conhecer suas plantas, conhecer o seu cultivo, para saber o que está acontecendo. Eu vou colocar essa planta aqui novamente, para te mostrar agora essa daqui. Essa é uma divisão que já tem um ano que está aqui feita, numa madeira de acácia negra, enraizou bastante. É uma Schomburg undulata, está aqui com duas hastes, que serão de floração se desenvolvendo. E você percebe que as raízes aqui já não tem mais essas pontas verdes, tá vendo? Ela perde esse aspecto das pontas verdes. As pontas verdes surgirão a partir dos novos brotos,
quando eles começarem a se desenvolver até encostar na madeira. Primeira causa que faz a sua orquídea perder essa ponta verde e ficar com aspecto seco, como se tivesse queimado. É esse termo que as pessoas usam. Eu não sei por quê, porque a gente não cultiva orquídea com fogo nela, mas é um termo que as pessoas usam. Ataque de lesma e caramujo. Lesmas e caramujos, enquanto você está tirando uma bela noite de sono, elas estão andando por suas plantas, pelo substrato e comendo a raiz da sua orquídea. Quando a raiz da orquídea perde essa pontinha dela, que é responsável pela alimentação, pela hidratação, nutrição dela, ela não consegue mais comer. Imagine que você está sem boca, como que você se alimenta? É a mesma coisa com a orquídea. Ela precisa da ponta da raiz por completo para conseguir se nutrir, se hidratar. Quando isso se perde, o vegetal começa a desidratar. É isso que um ataque de lesma e caramujo faz com a sua planta. Lembre-se, o que vai combater lesma e caramujo em todas as suas orquídeas é um lesmicida. Você vai na casa de ração, numa floricultura, numa loja agropecuária e fala: eu quero comprar um lesmicida. São bolinhas que você vai espalhar pelo vaso da sua planta, no chão do seu orquidário. De 15 em 15 dias você vai fazer isso. Se chover, você vai fazer toda semana. Isso é algo que você constantemente vai usar. Nunca você vai abolir do seu cultivo de orquídeas isso. Lesmicida, a gente que cultiva orquídea tem que ter sempre. Eu aqui no meu orquidário, eu jogo por todo canto. Embaixo das bancadas, nos vasos, do lado do vaso e tudo quanto é lugar. Eu não tenho ataque de lesma e caramujo nas minhas orquídeas, graças a Deus. Mas eu tomo esse devido cuidado e recomendo que você tome esse cuidado também. Quando a ponta da raiz se perde, a planta não consegue fazer essa função de se nutrir, se hidratar, ela começa a desidratar. E isso é porta para outras enfermidades na sua planta. Ela fica vulnerável para um ataque de fungo, ela começa a ficar com a folha meio mole. Todas as orquídeas passam por esse processo. Se você cultiva Phalaenopsis, se você cultiva Catasetum, se você cultiva Schomburgkia, Cattleya, o que for, é tudo orquídea. Todas elas precisam ter as raízes preservadas. Então, esse é o principal fator que faz a ponta da orquídea, da raiz dela, queimar. Segunda ocasião, baixa umidade ambiente. A orquídea, ela começa a emitir enraizamento grande para sugar água do ambiente. Preste atenção no seguinte. Você pode cultivar suas orquídeas em vaso plástico. As raízes estão aqui dentro. Quando você molha, você hidrata a sua planta e por um certo tempo, esse substrato fica úmido. Ele não retém água porque o vaso é furado, a gravidade puxa tudo para baixo, então a água cai. Você não vai cultivar orquídea num vaso de cerâmica, por exemplo, de plástico que não tenha furo embaixo. Tem que ter. Recomendo, por experiência própria de cultivo, que é muito benéfico para você, que você não fure as laterais do vaso. Porque se você faz isso, perde o propósito de reter umidade para a planta conseguir se hidratar e se desenvolver. Vai entrar ventilação e vai secar mais rápido. A função do vaso de plástico é justamente segurar mais umidade no substrato. Caso você não queira que segure umidade no substrato, você vai usar um cachepô, um vaso de barro, que vai competir com a orquídea e vai sugar água para ele. Vaso de plástico é para a função de reter mais umidade. Se você cultiva assim, a sua orquídea tem uma maior capacidade de hidratação. Guardou essa informação? Quando você cultiva no cachepô, por exemplo, ela não tem essa capacidade de reter água no substrato. Então ela começa a crescer raiz para que na ventilação do ambiente ela consiga achar a umidade que ela não consegue preservar dentro. Por isso que em madeira, orquídea enraiza bastante, ela fica pendente. Algumas pessoas perguntam bem assim para mim: Marcos Júnior,
Eu posso deixar as orquídeas crescerem raiz fora do vaso? Lógico que pode, é o crescimento normal dela. Ela vai procurar ventilação, umidade onde ela conseguir encontrar. O que você não vai fazer é cortar a raiz, porque raiz, como eu estou te mostrando, é a vida da orquídea. Se tem umidade ambiente, ela só vai crescer, se desenvolver cada vez mais. Tá vendo? Eu acho isso muito bonito. Novas brotações procurando luminosidade, raízes procurando água. Quando a umidade ambiente é bem elevada, essas raízes ficam com as pontas das orquídeas verdinhas. Quando começa a ficar um ambiente quente, abafado, sem umidade, muito calor, a planta por si só, ela não vai gastar nutrição dela, ficando com a ponta grande verde para captação de umidade, se não tem umidade nesse ambiente, se está precário. Então ela retrai tudo isso, fica com aspecto seco, mas a dica que eu te dou é o seguinte: passe a molhar o ambiente das suas orquídeas, que você vai ver um milagre acontecer no seu orquidário. Seja no seu quintal, na sua varanda, numa estrutura muito grande, onde você cultiva as suas orquídeas. Eu vou te falar como que eu, Marco Júnior, preservo a umidade das minhas plantas nesse momento. Você vai fazer igual. Faz isso, esse teste, que vai te trazer tanto benefício que você vai querer correr aqui no canal Marco Júnior Orquídeas para me contar. E eu vou ficar muito contente em ter esse relato seu para o seu cultivo. Então eu vou guardar essa planta aqui agora para te dizer o seguinte: eu molho as minhas orquídeas dia sim, dia não, com as devidas exceções de tempo de chuva, tempo de frio. Mas vamos falar do verão, que é a estação do ano em que nós estamos. Daqui a pouco acaba, mas ainda estamos no verão. Imagine você que eu molhe, por exemplo, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo eu não molho. Imagine você essa situação. Se na segunda eu molho e na terça eu não molho, na terça-feira o que eu faço no meu orquidário? Venho com o jato e molho todo o chão, embaixo de bancada, molho bancada. As orquídeas eu não molho, mas eu molho todo o ambiente. Então perceba o seguinte: segunda-feira molhei todas as minhas orquídeas, o ambiente também foi molhado. Terça-feira não molho minhas orquídeas, molho o ambiente de novo. Quarta-feira molho as minhas orquídeas, o ambiente está sendo molhado de novo. Quinta-feira não molho minhas orquídeas, molho o ambiente todo de novo. Ou seja, o ambiente das minhas orquídeas, o meu orquidário, ele sempre está úmido. Sempre está com umidade elevada, embaixo de bancada, no chão, nas bancadas, sempre tem umidade aqui. Então isso sempre vai ser favorável para que as minhas orquídeas se desenvolvam para captar toda essa umidade do ambiente. Se eu deixo essa umidade faltar, lógico que eu vou perder bastante enraizamento das minhas orquídeas, coisa que eu não quero, porque eu sempre mostro, porque eu vou tirar a câmera aqui, sem edição alguma, para você ver que é o que eu gosto bastante de ter no meu orquidário. Olha, muito enraizamento em todas as minhas orquídeas. Então você fazendo exatamente o que eu estou te sugerindo agora, tendo base nesses resultados que eu posso te mostrar, são esses mesmos resultados que você vai ter também. Da mesma maneira que 1 mais 1 são 2, no seu cultivo, você fazendo o mesmo, você vai colher os mesmos resultados também. Então, perceba você, tudo isso daqui se desenvolve, e isso é biologia, isso é botânica, isso é ciência. Isso se desenvolve para captação de hidratação. Faltando hidratação no seu ambiente, isso não vai poder se desenvolver. Então, é muito simples. Eu estou sugerindo que você use apenas água, porque é só o que eu uso e tenho muito resultado. Antigamente, quando eu comecei a cultivar minhas orquídeas, em muito contato com amigos orquidófilos, que assim, há muito tempo cultivam orquídeas, e muitas pessoas, elas são firmadas nesse posicionamento. Deixa eu colocar a câmera aqui de volta.
nesse posicionamento de que você tem que usar adubo, você tem que usar enraizador de tanto em tanto tempo, você meio que fica restrito àquilo ali, achando que só isso vai resolver. Mas quando você aprende a cultivar de forma mais natural, de forma mais ideal para o cultivo de orquídeas, você começa a perceber que muito disso que a gente é instruído a fazer assim, ó, sem ver muito o restante do que acontece, pode não ser feito. E aí você passa a poupar dinheiro de produtos, você passa a poupar seu tempo, porque tem gente que tem tabela do que tem que fazer. Tal dia tem que adubar, tem que usar cálcio, tem que usar enxofre, tem que usar acaricida, tem que usar isso, tem que usar... Esquece, não tem que usar nada disso. Eu não tenho esses problemas no meu orquidário. Quem me visita, quem assiste os vídeos, quem se inscreve aqui no canal e acompanha os vídeos, vai ver, eu mostro todo o meu orquidário. Eu não tenho ataque de fungo nas minhas orquídeas, ataque de cochonilha, planta com folha amarela, com folha preta, nada disso. Eu também não recomendo você usar adubo orgânico, produtinho milagroso, líquido, que você vai misturar isso com aquilo, que você vai ter tais resultados. Isso não existe. Eu sempre repito, milagre só tem um que faz, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em sua plena trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não vão entrar no seu orquidário para cuidar das suas plantas. Tem outras coisas muito mais urgentes que eles têm que fazer. Aquilo que é da nossa capacidade, a gente tem que fazer. E a nossa capacidade é olhar a natureza, como que ela se comporta e reproduzir isso no nosso ambiente de cultivo. Pronto, dá super certo. Daí você tira o parâmetro de começar a observar o que outras pessoas te falam, leva para a sua realidade. Não recomendo que você plante no carvão, que você use água de arroz, que você use babosa, que você use borra de café, casca de ovo. Tudo isso vai apodrecer no seu orquidário. E tudo que apodrece para virar matéria orgânica, para ser absorvido pelas orquídeas, vai chamar larva de mosca, vai chamar lesma, caramujo, cochonilha, fungo, acaricida. E aí vai ser um trabalho constante de tentar resolver esses problemas. Problemas esses que eu não tenho para resolver, graças a um cultivo mais natural que eu te mostro. Desejo que você não tenha também. E para aprender mais de muito de tudo isso, eu espero que você já tenha se inscrevido aqui no canal. Se inscreva agora se não fez isso ainda. Participe comigo de outros vídeos. Tem mais de 1.900 vídeos aqui no canal para você assistir. Tudo assim, na sua comodidade, no seu tempo. Precisando de dicas, dúvidas que restaram, deixa nos comentários. Like para esse vídeo e a gente vai se ver no próximo conteúdo. Então, para esse, tchau.